Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O PS e a história de um orçamento sem história. A proposta do Orçamento do Estado para 2026 corresponde às exigências que o Partido Socialista colocou no atual contexto para podermos contribuir para a estabilidade política que o país deseja. Assumimos assim o que designamos como uma abstenção exigente. Há um ano, o país político vivia o drama da incerteza que podia determinar a queda do governo. A resistência do PS, então liderado por Pedro Nuno Santos, à viabilização do orçamento tornava tudo possível. Só uma negociação dura na última hora salvou o país de uma crise política. Por estes dias, nada de comparável acontece. O PS, agora nas mãos de José Luís Carneiro, já anunciou a abstenção do partido, garantindo que o segundo orçamento de Luís Montenegro vai ser aprovado sem dramas nem estados de alma. O que há de diferente de um ano para o outro? O clima político distendeu-se ou o orçamento é mais pacífico? Ou, como alguns observadores notam, mais aborrecido? Ou serão as duas coisas? Como ponto de partida para a análise sobre o que mudou em 12 meses, vale a pena admitir as duas coisas. O José Luís Carneiro anuncia a sua abstenção exigente por saber que o país jamais perdoaria o regresso da instabilidade. No seu raciocínio, não estará certamente ausente a ideia dos custos políticos da intransigência do seu antecessor. Mas também é verdade que o governo mudou de atitude. Retirou do orçamento temas fraturantes, como a revisão da legislação laboral ou a redução dos impostos sobre as empresas, o IRC, que tratará de aprovar separadamente no Parlamento. Estarão os dois maiores partidos a aprender com a nova realidade de uma Assembleia da República fragmentada, onde parece improvável o surgimento de uma maioria absoluta? Que relação é que terá isto a ver com a posição de força do Chega? Haverá uma nova consciência de que a relação sem pertença entre o governo e a oposição está obrigada a reservar um espaço de compromisso que garanta a instabilidade? Questões que vamos aqui discutir com Filipa Raimundo, doutorada em Ciências Sociais e Políticas pelo Instituto Europeu de Florença e professora no ISCTE, em Lisboa. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva Filipa Raimundo, muito obrigado por vir ao P24. No ano passado, a discussão em torno da aprovação do orçamento fez-se num clima de grande incerteza e de grande crispação. Este ano, o orçamento do próximo ano, 2026, parece que vai acontecer a sua aprovação sem grandes dramas. O que é que mudou? Bem, está a ser quase que difícil acompanhar as mudanças na política portuguesa. Quase que todos os anos temos a necessidade de olhar para trás e pensar como é que as coisas eram o ano passado, há 2 anos, há 3 anos, e efetivamente na discussão do orçamento essas mudanças são mais uma vez bastante evidentes. Como o Manuel dizia, o ano passado o contexto era completamente diferente e se recuarmos um pouco mais, ainda mais diferente era. Quase que nos esquecemos que ainda há poucos anos o Bloco de Esquerda e o PCP eram atores fundamentais na discussão sobre a aprovação do orçamento. O ano passado, um outro ator que neste momento está ausente desta discussão era o Presidente da República, não é? Uma outra figura central da questão da aprovação do orçamento. E neste momento estamos a discutir, claro, num ambiente muito menos crispado, mas fundamentalmente aqui com consideração em torno de 3 grandes atores, o PS, o PSD e o Chega, mesmo que, como dizia, o resultado seja mais ou menos previsível. Exatamente, mas para todos os efeitos, aquilo que se nota mais particularmente é a mudança do posicionamento do Partido Socialista. Portanto, nós recordamos todos daquelas negociações muito duras entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, quase até ao limite da data limite da votação. O Partido Socialista, é correto dizer que o Partido Socialista, que esta mudança está mais associada ao perfil do seu novo líder ou que resulta de uma aprendizagem com aquilo que foram os resultados das eleições legislativas de maio deste ano? Eu diria que os 2 aspectos contam. Há o efeito liderança, eu acho que é inegável, são 2 lideranças distintas e com marcas distintas. E há o efeito eleições de maio, não é? E esse efeito é evidente. O Partido Socialista saiu extremamente fragilizado, para além de ter passado a ser a terceira figura, portanto perde muitos votos e passa a ser a terceira figura, e isso tem um impacto tremendo sobre a sua capacidade e legitimidade
para se colocar de forma mais veemente nesta discussão. Por outro lado, o PSD sai reforçado, não é? Sai com a sua legitimidade reforçada, especialmente num contexto que sabemos que foi muito centrado na figura do Primeiro-Ministro e que, ainda que não se tenha libertado dessa nuvem, em termos eleitorais, saiu reforçado e, portanto, joga aqui também num terreno bastante distinto. E, portanto, de repente, o Chega, que saiu como principal partido da oposição destas eleições, perante a tomada de posição do Partido Socialista, de repente vê-se esvaziado um pouco o seu significado, o significado que o seu crescimento eleitoral parecia ter representado, pelo menos agora para a discussão deste orçamento. A Filipa acha que o anúncio feito logo a seguir às autárquicas pelo líder do Partido Socialista, o professor Luís Carneiro, de que vai apresentar uma abstenção exigente, é também de alguma forma uma estratégia para, chamemos assim, destrunfar o protagonismo ou eventual protagonismo do Chega em certas negociações do orçamento? Eu acho que isso é uma leitura muito legítima, na medida em que, a partir do momento em que o Partido Socialista não tem muito a perder com esta posição, não é? Não tem, é comumente aceito que passou a terceira força política, portanto é aceitável que argumente que o Governo tem que ter a oportunidade de apresentar o seu orçamento, ainda para mais quando o Governo procurou ir ao encontro de algumas das exigências ou dos pedidos que o Partido Socialista fez e tornou o orçamento um documento muito menos controverso, não é? Acho que é uma boa oportunidade para jogar essa cartada sem se prejudicar grandemente, parece-me, com esta decisão, ainda que pareça haver não um consenso absoluto dentro do Partido Socialista sobre isso, mas me parece que não lhe será muito prejudicial esta decisão nesta fase. Uhum. Nós já falámos aqui, portanto, da aprendizagem do Partido Socialista com os resultados das eleições, mas a Filipa falou agora também numa mudança de atitude por parte do Governo, ou seja, no ano passado nós tínhamos questões muito fraturantes, muito divisivas, como em especial as questões associadas ao IRC, os impostos sobre as empresas, e portanto, este ano quer essa questão fiscal, quer também uma outra frente que prometia, portanto, gerar bastante tensão e bastante conflito político, também foi retirado do orçamento, que foi a questão da legislação laboral. Portanto, é legítimo também dizer que o Governo, portanto, teve aqui uma atitude mais cooperante, digamos assim. Eu acho que sim, e isso resulta destes fatores que temos estado a falar, quer dizer, o Governo saiu reforçado das eleições de maio, mas tem havido também aqui uma tentativa de extrair leituras que nós sabemos que são abusivas, porque as dinâmicas locais e nacionais não são iguais, mas dada a proximidade das eleições locais com a discussão do orçamento, tem havido aqui algumas leituras que podem ser consideradas abusivas, mas estão a ser feitas por parte dos partidos e que vão no sentido de o PSD aproveitar este momento como um segundo momento de reforço de legitimidade, não é? Para se apresentar mais forte neste processo. E, por outro lado, para o lado do Partido Socialista, se está neste momento a ceder no orçamento, também vem de, há 2 dias, tentado convencer o seu eleitorado de que não está tudo perdido e que o Partido Socialista continua a ser um ator importante na política em Portugal, não é? Mesmo que na política local, e, portanto, consegue jogar aqui com um momento de relativa força, mesmo que seja mais do ponto de vista discursivo do que efetivamente no significado que estas eleições trazem, mas há aqui do ponto de vista discursivo uma tentativa de aproveitar um momento de força para, dessa posição, se apresentar como cooperante e disponível para, ainda que nesta lógica, como dizia o líder, de abstenção exigente, não é? De se mostrar disponível para deixar o Governo governar, não cedendo em absoluto e reforçando esta ideia de que os temas mais complexos estão a ser tratados fora da discussão do orçamento. Por aquilo que se sabe na nossa ciência política, esta atitude de responsabilidade que, no caso concreto, José Luís Carneiro reivindica para si, isso é do agrado do eleitorado português. Nós temos estudos que nos provem, portanto, que o valor da estabilidade é um dos valores mais premiados pela atitude dos eleitores?
A estabilidade política foi o grande tema dos últimos anos, não é? E até muito trazido pela figura do Presidente da República, não é? Que foi sempre quem colocou mais a tónica na importância da estabilidade política. Não estamos seguros de que o eleitorado privilegie tanto a estabilidade política em detrimento de um posicionamento mais firme, especialmente em matérias que estejam neste momento na agenda política e que impactem mais a vida das pessoas. Mas também não vejo que não entendam com facilidade ou com relativa facilidade que nesta conjuntura, depois de sucessivas eleições legislativas, com eleições autárquicas que acabaram de ocorrer, com eleições presidenciais que estão para vir, que não haja aqui um elemento perturbador em torno da discussão de um orçamento que é consensualmente visto como um orçamento de continuidade, portanto terá os seus problemas que podem ser discutidos em sede de especialidade, mas que não vêm romper profundamente com o que foi feito até agora e, como dizia há pouco, tendo sido retirados os temas mais problemáticos. Não sei se é só uma questão de estabilidade, mas está a ser argumentado também como um papel que cabe também à oposição perante um governo minoritário, que para nós não é estranho na democracia portuguesa, não é? Termos governos minoritários que precisam de ir negociando pontualmente, não é? Mas que deixá-los cumprir pelo menos uma parte do seu programa. Nós vinhamos de uma conjuntura em que isso não estava sempre ameaçado, não é? A ideia de que um governo minoritário era extremamente volátil e mais frágil. Estava condenado mais tarde ou mais cedo à queda. E isso não tem que ser necessariamente assim. Claro que esta é uma situação em que, ao posicionar-se desta forma, o Partido Socialista também está a esvaziar, do ponto de vista do impacto, o papel do Chega, não é? Que pode, por outro lado, também do ponto de vista discursivo, ter mais liberdade para dizer o que, e como já veio fazer o líder, não é? Já veio dizer que aquele discurso habitual de que o Partido Socialista é um vendido e, portanto, eles é que vão ser a verdadeira oposição, também lhes dá mais margem, não é? Para tentar posicionar-se como a verdadeira oposição e o único partido que faz verdadeiramente oposição. Resta saber como é que isso é entendido de facto por parte do eleitorado, não é? Mas são eleitorados muito distintos. Aliás, essa era um pouco a tese de Pedro Nuno Santos, o anterior líder do Partido Socialista, portanto, que o PS não tinha que se manter muito firme na contestação e na oposição ao governo, porque senão, portanto, estaria a dar trunfos ao Chega. Mas, pegando naquilo que Filipe acaba de dizer, podemos concluir que, de alguma forma, o nosso sistema político-partidário soube aprender ou está a aprender a lidar com, com a sua própria fragmentação. Aquilo que é de alguma forma regra em várias democracias europeias, não é? Onde é muito difícil haver maiorias, aqui está a acontecer e os partidos, portanto, nesta nova experiência, nesta legislatura, parecem estar a dar conta, de ter comportamentos no sentido de fazer com que isto funcione. É possível fazer esta leitura? Pontualmente, podemos eventualmente, eu acho que é difícil ainda fazer leituras, precisamos de mais tempo desta democracia mais fragmentada e ao mesmo tempo também mais polarizada de alguma maneira para conseguirmos avaliar como é que os atores políticos se estão a comportar, porque as mudanças foram tão profundas, de ainda há tão pouco tempo termos um governo maioritário do Partido Socialista, para neste momento termos 3 partidos com uma força política muito parecida, não é? Vamos lá ver, o Chega quase que alcançou a dimensão dos outros 2 partidos, é difícil prever se de repente vamos ter uma nova mudança, quer dizer, se estamos numa fase de uma mudança que não volta atrás para já, ou se é uma conjuntura, é muito difícil conseguir perceber o que é que está aqui a acontecer, e eu acho que os partidos refletem isso também, estão a aprender a navegar numa conjuntura. Aquilo que parece evidente é que não é uma conjuntura favorável à esquerda, mas há dificuldades dos 2 lados, não é? A esquerda está com um problema de a conjuntura não lhe é favorável a nenhum tipo de esquerda, nem à esquerda mais moderada, nem à esquerda mais radical, e à direita temos diferentes famílias ideológicas a tentar sedimentar e crescer em Portugal. Também há muito poucos anos não tínhamos espaço nem para uma direita liberal, nem para uma direita nacionalista, que de repente emergem. No caso da direita liberal está a ter mais dificuldade em crescer, não se sabe se já chegou ali ao ponto de inflexão ou não,
E a mesma coisa para esta direita nacionalista radical, não é? Que resta saber se ainda poderá até vir a vencer eleições legislativas. Portanto, é uma conjuntura tão incerta que navegar nesta incerteza é de facto uma novidade para o sistema político-partidário português. Muito bem, Filipa Raimunda, muito obrigado por ter estado aqui connosco no P24. Foi um prazer tê-la aqui. Foi um prazer, Manuel, mais uma vez. Obrigada. Há 5 anos, Paulinho da Viola tinha concertos anunciados em Portugal que acabaram por ser cancelados por causa da Covid. No final deste mês e no dia 1 de novembro, o sambista, um dos nomes maiores da música do Rio de Janeiro e do Brasil, está de volta. Na bagagem, traz o seu último disco, um registro ao vivo que celebra os seus 80 anos de vida. Um disco que Nuno Pacheco, o jornalista do Público que sabe de música do Brasil como ninguém, classifica de excelente e que serve de aperitivo para os 2 concertos. Dia 29, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, às 21 horas, e no dia 1 de novembro, na Casa da Música, no Porto, às 21h30. O P24 regressa amanhã. Tenham um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.